Oi, gente, tudo bem? Bom, então, conforme a gente combinou, a gente vai fazer hoje uma grande revisão e fazer os exercícios da folhinha que eu mandei para vocês, tá? Então, nesse momento, eu espero que vocês já tenham tentado fazer a folhinha e a gente vai fazer a resolução desses exercícios conversando e fazendo já a revisão dos assuntos apresentados nas aulas anteriores, certo? Não se preocupe se nesse momento o seu resultado na folhinha não foi satisfatório. A minha intenção aí é para que vocês, de fato, consigam, através dessa minha explicação e dessa revisão aqui, consigam finalmente entender o que é um pronome na prática, tá? Então, se o seu resultado na folhinha não foi muito legal, o que me interessa mais é esse momento posterior aqui, vocês entenderem o que eu estou falando, certo? Qualquer dúvida que ainda permanecer depois da aula de hoje, por favor, não hesite em entrar em contato. Entre em contato com a gente, conversa, tire suas dúvidas e deixe esse assunto bem resolvido com você, tá bom? Então, eu separei aí 10 questões de assuntos que caem nas provas que vocês vão fazer, tá? Eu me atentei para serem questões bem parecidas com as que vocês vão fazer, mas tem questões diferentes, né? Tem questões que são mais gramáticas, tem questões que são parecem quase uma interpretação, certo? Mas ainda assim tem relação com as provas que vocês vão fazer, tudo bem? Então vamos fazer o seguinte: eu vou explicar e depois eu falo qual é a resposta, tá? Então eu tenho lá na questão 1 em que ele fala assim: complete com os pronomes e indique a opção correta entre as indicadas abaixo. Bom, essa questão é uma questão de pronome pessoal, né? Então a gente tem tanto os pronomes pessoais do caso reto quanto os pronomes pessoais do caso oblíquo. E aí eu já lembro para vocês a diferença entre um e outro. Bom, quando a gente tem um pronome pessoal do caso reto, a gente está evitando a repetição de algo que estaria na posição de sujeito. O que é o sujeito? O sujeito é aquele termo que faz a ação do verbo, que realiza a ação do verbo, certo? Então a gente tem lá todas as pessoas que a gente conjuga o verbo. Eu, tu, ele, ela, você, a gente, nós, vós, eles, elas, vocês, certo? Então todas essas pessoas aí são consideradas pronomes pessoais do caso reto, porque elas são capazes de substituir uma informação de sujeito, certo? Já quando a gente fala de pronome pessoal do caso oblíquo, a gente tem aí uma outra função, não é mais substituir termos que estão na posição de sujeito, mas sim termos que estão na posição de objeto. E uma questão que é muito relevante a gente pensar é sobre ser objeto direto e indireto. Relembro aqui com vocês: objeto é aquilo que recai, é aquilo que sofre a ação do verbo, que recebe a ação do verbo, tá? Não é mais quem realiza, é quem recebe. E a diferença de um objeto direto e indireto é o uso da preposição, tá? E o que é uma preposição? Vocês podem olhar aí no YouTube, existem aí várias musiquinhas bem infantis sobre preposições para vocês, nesse primeiro momento em que a gente não estudou profundamente o uso das preposições, vocês terem aí pelo menos a notícia de quais são as preposições, tá? Então, é o de, é o em, o para, o entre, o com, são várias preposições, certo? Então, procurem aí no YouTube música de preposições e vão escutando já para se acostumar e saber quais são as preposições, certo? Mas, então, quando a gente fala de objeto direto, é quando a gente não tem preposição, ou seja, aquele objeto ou aquela pessoa a que recai o sentido do verbo, a ação do verbo, aquela pessoa, aquele objeto que recebe a ação do verbo, a gente chama de objeto. Se esse verbo é conectado a essa pessoa de forma direta, ou seja, sem preposição, cuidado que artigo é possível. O que não é possível é preposição. A gente chama de objeto direto. Quando a preposição existe, a gente chama de objeto indireto. E aí vocês vão lembrar que lá nos pronomes pessoais do caso oblíquo, a gente falou de situações diferentes. Quando a gente tem um objeto direto, a gente vai ter uma série de substituições possíveis, e quando a gente tem um objeto indireto, depende, né? Se eu vou deixar a minha preposição à mostra ou não. Se eu não deixo a minha preposição à mostra, eu tenho uma série de pronomes para substituir. Se eu deixo a minha preposição à mostra, nós temos outras possibilidades, está lá no quadrinho que eu fiz na aula para vocês.
E se a preposição é a preposição com, nós temos ainda outras possibilidades, certo? Então, basicamente, essa questão fala desses pronomes pessoais. Então, vamos lá. Questão 1. De repente, deu-lhe um livro para ler. Bom, quando eu tenho aí essa frase, eu tenho a informação de que alguém, né, deu um livro, né, para outra pessoa realizar a ação. Agora, qual é a ação de ler? A gente tem aí uma informação de que alguém vai ler, né? E quem vai ler? Quem vai ler, pelo contexto aí, a gente tem a ideia de ela, tranquilo? Então, deu o livro para ela ler. Vanessa, por que a gente não pode colocar lhe, por exemplo? Ué, porque nessa frase daí, esse ela está ocupando a posição de sujeito, né? Ah, Vanessa, como que eu sei que é sujeito? Ué, gente, porque a gente tem um verbo aí. O verbo é o verbo ler. E aí a gente pergunta, verbo, quem vai ler? Ele vai te responder ela, né? Nesse contexto. Então, de repente, deu-lhe um livro para ela ler, a gente só tem essa possibilidade porque também, se a gente for olhar nas alternativas, né? As alternativas só tem a possibilidade de ser ele e ela. Nesse primeiro momento, qualquer alternativa poderia ser feita, certo? Porque todas as alternativas, todas as letras aí, têm uma informação de um pronome pessoal do caso reto, certo? Então, qualquer pronome pessoal do caso reto caberia nessa situação, porque é uma posição de sujeito. Na 2, de repente, deu um livro para, nesse momento aí, nós temos a ação. Qual é a ação? A ação é dar. Quem deu? Alguém. Alguém deu o quê? Um livro, né? E alguém deu para mim. Então, nós temos aí dois objetos, certo? Eu tenho aí alguém sendo o meu sujeito, né? Uma ideia hipotética. Nós temos o verbo dar, eu tenho o objeto que, o primeiro objeto que é um livro, que recebe a ação de ser dado, né? E para mim é também a pessoa que recebe a ação de dar o livro, certo? Então, quando a gente tem aí esse para, eu tenho uma informação de objeto, certo? Então, nesse momento, nós não estamos falando de um pronome pessoal do caso reto. Por quê? Porque esse para mim ocupa a posição de objeto. Então, nós estamos falando de um pronome pessoal do caso oblíquo. Agora, qual é o pronome pessoal do caso oblíquo? Bom, nós temos preposição? Sim, a preposição é a palavra para, certo? Então, nós temos uma preposição. Estamos diante de um pronome pessoal do caso oblíquo, em que nós temos um objeto indireto. A preposição está à mostra? Sim, está à mostra. Então, aí você vai lá na sua tabelinha, onde você fala de pronomes pessoais do caso oblíquo, da preposição à mostra, né, para substituir o objeto indireto com a preposição à mostra, e você consegue colocar qualquer uma dessas pessoas para funcionar aqui. Nas nossas respostas aqui, só cabe o mim, né? Porque a gente tem aí na letra A, mim, na letra B, eu, que a gente já sabe que é um pronome pessoal do caso reto, então a letra B já está totalmente eliminada. A letra C nós temos mim, D, mim e E, mim. Então todas as outras ainda estão no jogo aqui para a gente descobrir qual é a alternativa correta. Mas já sabemos que a B não pode ser. Depois, nada mais há entre mim e você. Novamente, nós temos aí uma relação de pronome pessoal do caso oblíquo. Nós estamos falando de um objeto, de uma função de objeto, não de sujeito, certo? Bom, quando a gente tem esse termo aí, é muito comum as pessoas errarem uma frase como essa na oralidade, porque as pessoas esquecem, em geral, que esse entre é uma preposição. Sendo uma preposição, nós estamos diante de um pronome pessoal do caso oblíquo que a gente está evitando a repetição de um objeto indireto com a preposição à mostra. Então, jamais poderia colocar um eu. O eu seria para a posição de sujeito, certo? Então, qual é a referente ao eu nesse pronome pessoal do caso oblíquo com objeto indireto e preposição à mostra? É o mim. Quando a gente tem um mim aí na terceira opção, a gente já vai anular a letra A, porque se refere a eu. A gente anula a letra D, porque também está se referindo a eu. E a letra E, que também está se referindo a eu. Então, aí, nesse momento, a gente só fica entre duas alternativas, que é a letra
Não, na verdade a gente já consegue matar a resposta, né? Que é a letra C. Mas vamos continuar aqui para a gente confirmar a letra C. A número 4, nós temos exatamente a mesma frase, né? Que é a mesma situação em que a gente tem a preposição entre aí, ocupando um objeto e perguntando sobre qual seria o pronome. De novo, sendo um objeto indireto, nós tratamos de um pronome pessoal do caso oblíquo, referente a eu, com a preposição amostra, por isso deveria ser mim, certo? Então, sempre houve entendimentos entre mim e ti. Corretinho. E na número 5 nós temos José, espere, eu vou com. Bom, aí poderia ser contigo ou com você, nada muda, certo? Mas a nossa opção aí, a única opção que nós temos nesse momento, porque todas as outras já foram retiradas, só pode ser com você, tá? Então, número 1, resposta letra C. Questão 2. Na questão 2 é um caso de pronome demonstrativo, e é um caso de pronome demonstrativo referente a lugar, né? Então, eu tenho, quando eu estou perto de quem fala, eu uso esta, certo? Quando está longe de quem fala e perto de quem ouve, essa. E quando está longe dos dois, aquela, certo? Então, basicamente, essa é a teoria sobre posicionamento no espaço. Bom, vamos lá. Por favor, passe, tananã, caneta que está aí perto de você. Bom, se a caneta está aí perto de você, ela não está perto de mim. Ela está perto da pessoa com quem eu estou falando. Se está perto da pessoa com quem eu estou falando, só pode ser o essa, certo? Depois ele fala, tananã aqui não serve para tananã desenhar. Vamos lá, então ele está falando sobre a caneta que está aqui, no lugar onde a pessoa está falando, então está perto de quem está falando, portanto, esta, e depois serve para, de novo, questão lá de pronome pessoal. Bom, quem vai desenhar? A gente tem uma ideia aí de sujeito, é a pessoa que vai fazer a reação, que vai fazer a ação, desculpa, do verbo. Então, nós temos que olhar para os pronomes pessoais do caso reto. E a única opção aí que nós temos nas alternativas é o eu. O mim jamais poderia ser possível. O mim é um pronome pessoal do caso oblíquo, certo? Então, nossa resposta fica, por favor, passe essa caneta que está aí perto de você. Esta aqui não serve para eu desenhar, certo? Então, nossa alternativa correta é a letra C. Questão 3. Questão 3 ele fala, indique a alternativa que os pronomes estão bem empregados. Então, deixou ele sair. Vamos lá. Quem deixou? Alguém. Então, alguém é o meu sujeito. Alguém deixou o quê? Ele sair. Bom, então esse ele aí, ele não está na posição de sujeito, ele está na posição de objeto. Quando a gente vai olhar lá, então, lá nos objetos diretos, a gente vê que não tem a possibilidade de dizer ele. O pronome referente a ele, para esse caso, é o. Tranquilo? Agora, onde vamos colocar? Bom, como deixou é a primeira palavra da frase, o nosso pronome vem depois. Então, você escreve deixou, hífen, que é aquele tracinho, o sair. Deixou o sair. É a nossa alternativa, nossa resposta correta. Letra B. Mandou-lhe ficar de guarda. Vamos lá. Verbo é o mandar, mandou. Quem mandou? Alguém. Alguém é o meu sujeito, então nós vamos conversar aqui sobre objetos. Mandou quem? Mandou ele, né? Eu não poderia dizer ele, mas ele está se referindo à pessoa do ele, certo? Perceba que quando eu falo que alguém mandou ele ficar de guarda, a gente não tem aí nenhuma preposição. E o que nós temos aí, mandou-lhe, é quando a gente tem o uso de um objeto indireto. Então, na verdade, eles usaram aí nessa situação um pronome referente a um objeto indireto, quando na verdade é um pronome referente a um objeto direto. Então, o pronome de objeto direto referente a ele, a gente acabou de falar na alternativa anterior, é o, certo? E como o verbo aí começa a minha frase, eu vou usar mandou, hífen, o, ficar de guarda. Tranquilo? Show? Letra C.
permitiu-lhe a ele fazer a ronda. Eu sei, essa alternativa é meio estranha, mas eu vou explicar para vocês o porquê dela estar correta, tá? Por que ela está correta? Bom, gente, ele precisou colocar esse a ele para saber a quem estava me referindo, né? Porque se eu colocasse simplesmente permitiu-lhe fazer a ronda, eu não ia saber a quem eu estava me referindo por ser uma frase solta, tá? Então a gente vai ignorar um pouco esse a ele sendo repetido, uma ideia repetida, porque ela tem uma função aqui de ênfase nessa alternativa, tá? Mas vamos analisar o uso do pronome, vamos lá. Permitiu-lhe fazer a ronda. Quem permitiu? De novo, alguém, a gente não sabe quem, mas não é o lhe, né? É alguém. O sujeito, então, é alguém. Alguém permitiu. Permitiu a quem? Então, quando eu faço essa pergunta a quem, eu estou buscando um objeto indireto. Isso mesmo. Então, quando eu tenho um objeto indireto referente a ele, eu tenho a opção de usar a palavra lhe. Então, é exatamente por isso que na alternativa C ela está correta, porque eu tenho a preposição a e eu estou me referindo à pessoa do ele, certo? Então, a alternativa C está corretinha. Alternativa D. Procuram-o por toda parte. Bom, aí a gente tem procuram. Quem procuram? Alguém que eu também não sei, certo? Procuram quem? Procuram ele, a pessoa que está se referindo, é o pronome que está se referindo a ele. Então, de novo, temos uma situação aí de objeto. Um objeto direto, porque não teria o uso da preposição, né? Procuram ele, não tem uma preposição aí ligando essas duas palavras. Se tem dúvida, coloca o nome de alguém. Procuram João, por exemplo, né? Então, procuram e João não tem nenhuma preposição ligando essas duas palavras, tá? Então, a gente tem aí o uso de objeto direto. Só que a gente tem uma situação que vocês viram lá na parte de colocação pronominal. Quando o verbo ele termina com M e a gente tem o caso aí de um pronome oblíquo referindo a ele, a gente precisa colocar nesse pronome um N por um ajuste sonoro. Eu falei isso em aula. Então, a nossa resposta ali deveria ser procuram no por toda parte, certo? E na letra E, isso significa nenhuma das anteriores, então nenhuma resposta estaria certa. Tá? Mas nós temos aí que a nossa resposta correta é a letra C. Questão 4. Como sabemos, a língua escrita requer uma linguagem que esteja de acordo com a norma padrão. Assim sendo, as frases a seguir pertencem a um nível mais coloquial, mais do dia a dia. Reescreva-as procurando adequá-las à forma correta. Correta em termos gramaticais, tá? Então, encontrei ela passeando no shopping. Bom, quem encontrei? Eu encontrei quem? Ela, né? Posso fazer isso? Não, porque é um objeto direto e eu preciso usar um pronome pessoal do caso oblíquo. Ela não está aí na possibilidade de usar para substituir um objeto direto. A gente só tem a possibilidade de usar o pronome a. Então, vai ficar encontrei hífen a passeando no shopping, certo? Vanessa, por que põe depois? De novo, o verbo é a primeira palavra da frase, tá? Letra B. Deixa eu sossegada, pois preciso descansar. Bom, quando a gente tem aí deixa, quem deixa? Alguém. Alguém deixa. Alguém deixa quem sossegada? Referente a eu. Então, eu tenho aí a pessoa que recebe a ação de ser deixada sossegada. Isso é uma função de objeto. Sendo uma função de objeto, eu não posso dizer deixa eu. Eu é para pronome pessoal do caso reto, ou seja, sujeito. Certo? Então, a opção aí para substituir o objeto direto da pessoa referente a eu tenho aí a possibilidade de falar deixa-me sossegada, sendo também com hífen e depois o pronome me. Letra C. Desejas ir comigo e com minha irmã? Bom, comigo e com minha irmã está se referindo a nós. Então, quando eu tenho aí a preposição com
numa posição de objeto indireto. Para falar com uma referência a nós, o uso mais comum é a gente dizer conosco na gramática, certo? Oralmente, seria possível dizer comigo e com minha irmã, não tem problema algum, mas pela gramática, eles pedem para que essa referência esteja conosco, certo? É uma relação a nós. Letra D. De hoje em diante está tudo terminado entre, aqui a gente já conversou mais de uma vez, né? Entre mim e você. De novo, isso daí é um objeto indireto. Não posso dizer entre eu e você. Eu é posição de sujeito. Letra E. Entreguei o livro hoje, portanto, poderás pegar ele. Mesma situação, pegar ele. Quem poderás pegar ele? Tu. Então, o tu é o meu sujeito, certo? Tu poderás pegar alguma coisa, esse alguma coisa é o meu objeto. Sendo o meu objeto, nós não podemos usar o ele, porque é um objeto direto. Então, a gente precisa trocar aí pelo pronome referente a ele. Pronome referente a ele, para evitar repetição de objeto direto, é o o. Sobre a posição desse pronome, ele pode ser antes do verbo ou depois. Então, portanto, poderás o pegar. Ou então a gente ainda poderá colocar depois do verbo. E se for fazer depois do verbo, nós precisamos tirar o R. Tá lá na aulinha de pronomes, hein? Tirar o R, acrescentar o hífen e colocar o L antes do pronome referente a ele e ela. Então ficaria, portanto, poderás pegá-lo. Show? Então a resposta aí podem ser duas. Poderás o pegar ou poderás pegá-lo, tá? Questão 5. Então nós temos aí uma frasezinha. Marcos, o André saiu com a sua irmã e ele fala sobre o pronome possessivo, se tem um duplo sentido. E eu falei isso em aula, né? Sobre a questão do você. Os pronomes referentes ao você, eles sempre vão ter duplo sentido, porque o você é conjugado na pessoa do ele. Então, a gente, pela frase isolada, é muito difícil a gente entender se nós estamos falando sobre algo relacionado a ele ou algo relacionado a você, né? Então, como que a gente resolve isso? Pelo contexto, mas aqui nós temos a frase isolada. Então, quando ele fala assim, Marcos, o André saiu com a sua irmã, a irmã é de quem? Quando eu uso su, eu posso estar me referindo que a irmã é do André, ou então que a irmã é de Marcos, certo? Então, o duplo sentido está exatamente aí. A sua irmã é a irmã da pessoa com quem eu estou conversando, ou é a irmã do próprio André, né? A gente não sabe. E como que a gente poderia resolver, né? Bom, na letra B, a gente poderia resolver se a gente colocasse assim, se for referente ao André. Marcos, o André saiu com a irmã dele. Quando eu faço isso, eu estou me referindo à irmã do André de forma explícita. Ou então, se for irmã do Marcos, eu troco sua pelo tua, né? Porque aí eu estou fazendo o uso do pronome em tu e não em você. E aí não entra mais essa dúvida. Eu poderia falar, Marcos, o André saiu com a tua irmã, certo? Eu vou parar aqui e fazer a parte 2 do vídeo para não ficar muito comprido e ficar difícil de enviar para o YouTube, tá? Então, segura aí e a gente já continua no próximo vídeo, tá? Beijo, até já já!